Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Nós estamos aí na segunda semana do PET 2. Nós vamos falar nessa segunda semana sobre o núcleo celular, né? Durante esse PET 2 a gente está estudando sobre as características, funções da célula, material genético, os componentes, né, que formam a célula de um ser vivo. Então, o principal assunto da segunda semana está aqui, ó, o conteúdo relacionado, que é o tipo de material genético, as estruturas do núcleo e as estruturas do DNA. Então, eu vou fazer um breve comentário sobre a matéria e depois fazer a correção das atividades com vocês, ok? Então, vamos lá, acompanha comigo aí. Núcleo celular. Então, para a gente começar, o núcleo celular é a principal estrutura da célula. É ela que coordena, é o núcleo, né, que coordena todas as funções da célula. Por que é o núcleo que coordena? Porque ele tem um material genético. Material genético que comanda toda a proteína que é produzida na célula é determinada pelo núcleo. Todo o código genético usado, né, para produzir substâncias, para a célula funcionar, sai do núcleo. Então, aqui nós temos um exemplo, né, na produção de proteínas que está ocorrendo pela célula, na estrutura da célula, que é o núcleo. Então a gente pode observar aqui, ó, só um minutinho aí, a gente pode observar aqui, por exemplo, onde está escrito aqui ribossomo, essa estrutura em amarelo, essa é a estrutura que está fazendo a codificação das proteínas. Então, se a gente observar dentro da estrutura do núcleo, onde está escrito aqui, ó, núcleo, a gente tem aqui uma molécula de DNA, aqui, ó, a molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela produz uma sequência de códigos, que é este RNA mensageiro aqui, ó. Então, essa sequência de códigos sai do núcleo, vem para o citoplasma da célula, vai fazer a captura, busca de aminoácidos, que são substâncias importantes para a produção de proteínas. Esse RNA mensageiro, ele carrega a mensagem de códigos que sai do núcleo e vai em busca de aminoácidos. Aqui do outro lado nós podemos observar o RNA transportador, que também transporta, ele é responsável por transportar as substâncias necessárias para fabricar a proteína, que são os aminoácidos, ok? E o ribossomo, o RNA ribossômico, faz a produção dessas proteínas. Então, aqui é uma proteína sendo produzida aqui, ó. Então, todo o processo de fabricação de substâncias, ele é coordenado, ele é administrado pelo núcleo da célula, tá? Através do DNA. Aqui nós podemos observar, ó, uma estrutura, né, mais detalhada da célula. Então, dentro da célula, este núcleo, aqui, ó, está a molécula de DNA, né? Que dentro do núcleo está a molécula de DNA. Esse DNA, então, fabrica os códigos para produzir as proteínas. Para toda substância que entra e sai da célula, você vai observar aqui, ó, existe uma membrana, que é essa parte aqui, em volta do núcleo, é a membrana carioteca, que protege o núcleo, ou membrana nuclear. Ela é responsável por controlar o que entra e o que sai dentro do núcleo. Então, você pode observar que tem poros aqui, ó, pequenos furos nessa membrana por onde as substâncias entram e saem. Do lado de fora do núcleo, ainda dentro da célula, nós encontramos aqui substâncias, por exemplo, como o retículo endoplasmático rugoso, que são responsáveis por ajudar na fabricação das proteínas. Olha só, a presença dos ribossomos, né, ingrediente essencial para a produção das proteínas, ó. Então aqui nós temos uma fábrica, né, de substâncias, que é a célula. E essa fábrica de substâncias é coordenada pelo núcleo da célula, ok? Então vamos prosseguir. Depois que a célula fabrica essas substâncias, produz, né, as substâncias necessárias para ela funcionar, ela também realiza uma função muito importante, que é a divisão. A célula tem capacidade de reproduzir.
Essa capacidade de reprodução, ou a função de reprodução, nós chamamos de divisão celular. Então, uma célula dá origem a outras células através desse processo de divisão, que é o que nós vamos estudar aí na próxima semana, tá? Especificamente sobre a divisão celular. Só para adiantar, a divisão celular, né, a reprodução da célula, ela pode reproduzir de uma forma chamada mitose, né, é um tipo de reprodução celular, ou meiose, que também é outro tipo de reprodução celular, tá? Lembrando que a mitose geralmente é para crescimento, desenvolvimento do ser vivo, e a meiose é reprodução, principalmente de nós seres humanos, né? A reprodução ocorre por meiose. A mitose também é responsável pela reprodução de plantas e micro-organismos. Mas depois nós vamos ver com mais detalhes esses dois tipos de divisão nas próximas semanas, tá? Agora nessa aula nós vamos focar aqui na importância e na função do núcleo. Então bora para as atividades específicas, né, dessa matéria aí sobre o núcleo. Então vamos lá. A primeira questão pergunta assim, olha, a organela citoplasmática, pergunta não, né, ela descreve aqui para a gente colocar a alternativa correta. A organela citoplasmática que se origina a partir do nucleolo e que sintetiza proteínas é o... Então, a principal estrutura, né, que é responsável por produzir proteínas e que é formada no nucleolo é o ribossomo. Então, letra A, tá? Vamos só esclarecer aqui para vocês. Vamos pegar a imagem aqui da célula. Deixa eu ver aqui. Onde que nós temos essa informação aqui? Aqui, ó. Dentro da célula, lá no núcleo, essa bola vermelha, que é essa estrutura vermelha, juntamente com essa em azul, deixa eu circular aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é o núcleo da célula. E essa estrutura vermelha aqui, ó, é o nucleolo, onde são produzidos os chamados ribossomos. Tá? Então aqui são produzidos os ribossomos. É um ingrediente essencial para produzir proteínas. Sem os ribossomos, as proteínas não seriam fabricadas, ok? Então por isso que a estrutura, o que é produzido pelo nucleolo são os ribossomos, que é a letra A, né? Lá da questão número 1. Então, retornando lá nas atividades, vamos agora para a questão de número 2. Diversas proteínas como as histonas e várias enzimas, embora sintetizadas no citoplasma, são encontradas no núcleo. A passagem dessas macromoléculas pelo envoltório nuclear é possível porque eu mostrei para vocês que existem poros, né, na membrana que permite a passagem dessas substâncias. Então, vamos procurar aqui onde tem essa informação. Ocorre um mecanismo específico de endocitose? Não, não é isso. Tem que estar falando a respeito de poros, que é o que nós vimos lá na figura, né, no início da matéria. Letra B. O envoltório nuclear possui poros que permite a passagem das macromoléculas. Então, aqui é a resposta da questão número 2, que aqui perguntou, olha, como é que ocorre essa passagem, né, das macromoléculas pelo envoltório? Através dos poros da membrana, ok? Bom, questão de número 3 agora. Associa a coluna 1 com a coluna 2. Então vamos lá. Genoma, gene, cromossomos e cariótipo. Genoma, o que é genoma? Genoma é o conjunto de genes. Gene é a menor estrutura do DNA, onde tem informação genética. Cromossomo é um conjunto de genes. E o cariótipo são as características do DNA, as características do material genético, dos cromossomos. Então vamos lá. O primeiro aqui, ó, segmento de DNA que permite instrução para a formação de uma proteína. Então, qual que é a parte do DNA que tem a informação necessária para fabricar a proteína? É o gene. Então, número 2. Estrutura formada por uma única molécula de DNA muito longa associada a proteínas, visível durante a divisão celular.
Isso aí é o cromossomo. Então aqui vamos colocar 3. Conjunto de genes de uma espécie. Esse é o genoma. Então, ó, 2, 3, 1, a resposta então, letra B, tá? Questão número 3 aí. Ok, pessoal? Bora para a questão número 4. Só aqui é bem rápido para o vídeo não ficar muito cansativo, né? Extenso também. Vamos lá então, questão de número 4. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto os indivíduos eucariontes, ela se encontra no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e encontra no centro da célula. Não, tem célula que o núcleo não é redondo, às vezes nem sempre ele está no centro da célula, então isso está errado. No núcleo se encontra a cromatina, que é a associação das moléculas de DNA e proteínas, imersa no citoplasma e envolvida pela membrana nuclear. Então, no núcleo encontra-se a cromatina, que é a associação das moléculas de DNA e proteínas. Não. Também não. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. É o que nós falamos aí no início da matéria, né? É o núcleo que controla a produção de proteínas. Então, a resposta correta aí é a letra C. O restante não, o restante está errado. Além da molécula de DNA, o núcleo da célula contém outros organóides, como ribossomos e retículo. O núcleo não tem retículo. É o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis. Não, elas não têm núcleo. São procariontes, tá? Então é isso aí. Seguindo agora para a questão de número 5. Um estudante escreveu o seguinte em sua prova. As bactérias não têm núcleo, nem DNA. Você concorda com o estudante? A resposta aqui é não, pessoal. Não tem como concordar com o estudante. Por quê? Porque realmente as bactérias não têm núcleo. Isso aqui está certo. Mas só que elas têm DNA. Isso aqui está errado. Então, ó, não, pois as bactérias não têm núcleo, porém tem DNA. Ok? Número 6. Por que a ausência de nucleolo compromete a síntese de proteínas em uma célula eucarionte? Porque é o nucleolo. Então, porque é o nucleolo que produz os ribossomos necessários para produzir proteínas. Ok? Então, 7 e última questão dessa segunda semana. Comente a frase. Cromossomo e cromatina são dois estados morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariontes. Então, a cromatina é o DNA condensado. Aliás, desculpa, está errado aqui. Está errado.
A cromatina é o DNA descondensado. É o contrário do que eu escrevi. Preciso aumentar o tamanho dessa borracha. A borracha está muito pequena. Então, a cromatina é o DNA descondensado. Já o cromossomo é o DNA condensado. Então, o cromossomo é o DNA em seu grau máximo de condensação, ok? Então, pessoal, com isso nós finalizamos aí a segunda semana, né? Falamos aí sobre as características do DNA dentro da célula. E o mais importante dessa matéria na segunda semana é que quem controla a célula é o núcleo, porque ele possui o material genético, ou seja, todos os códigos necessários para a fabricação dos produtos da célula. Então a célula ela é tida como uma pequena fábrica que nos mantém vivos, fabricando os produtos necessários para manter o nosso corpo em funcionamento, ok? Então a principal mensagem dessa matéria na segunda semana é isso. A nossa célula é uma pequena fábrica, ela é controlada pelo núcleo porque ali dentro tem o DNA com todos os códigos necessários para fabricar proteínas e demais substâncias que a célula precisa, ok? Até mais, até a terceira semana aí no próximo vídeo.